Olá, eu sou Tainara e meu grupo vai apresentar a anatomia muscular dos membros superiores. Os membros superiores é constituída pelo ombro, o braço, o antebraço e a mão. E este guia, ele organiza as informações apresentadas para facilitar o estudo e a revisão. Vamos começar dando o início ao ombro, né? O ombro é a região de articulação entre o húmero e a escápula. Eu abordarei os seus principais grupos musculares, que são o deltoide e o manguito rotador. O nome deltoide deriva do grego de delta e indica o seu formato triangular. Ele é dividido em três porções: a anterior, a média e a posterior. Ele é inervado pelo nervo axilar e a sua função é de flexão e extensão do ombro. A contração conjunta do deltoide gera potente movimento de abdução do ombro. Como vemos na imagem aqui, está marcado de verde o músculo deltoide. Aqui sobre a inervação. E agora vamos para o manguito rotador. O manguito rotador está na porção posterior do ombro e é composto por quatro músculos: o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o escapular, subescapular. Esses músculos circundam a cabeça do húmero, o que proporciona estabilidade à articulação gleno-humeral, que é bastante instável devido à grande cabeça do húmero, e à cavidade rasa glenoidal. Eles também permitem o movimento da rotação e de abdução do ombro. Vou passar o slide. Vamos lá. O supraespinhal e o infraespinhal e o redondo menor se inserem no tubérculo maior do húmero. O subescapular se insere no tubérculo menor do húmero. A inervação do supraespinhal e do infraespinhal vem do nervo supraescapular. O do redondo menor é do nervo axilar. E do subescapular é dos nervos subescapulares superior e inferior. O nervo supraescapular passa pela incisura da escápula, que é limitada pelo ligamento transverso superior da escápula. Compressões nessa área podem afetar os músculos do manguito. Na porção ali, pelo manguito rotador, nós temos uma área, uma região anatômica, que se chama espaço quadrangular, que permite a passagem do nervo axilar e da artéria circunflexa posterior do húmero. Ele é limitado pelos músculos redondo menor, superior, e redondo maior, que é inferior, e a cabeça longa do tríceps medial e húmero lateral, sendo local de possível compressão neurovascular. Essa compressão, né, no nervo axilar pode ocasionar a dor crônica no ombro, que inclui fraqueza muscular e alterações sensoriais devido à disfunção dos músculos deltoide e redondo menor. Olá, meu nome é Joyce Fair e eu fiquei responsável para falar sobre os músculos que estão presentes no braço. O braço ele é dividido em dois compartimentos, que é o compartimento posterior e o anterior. No compartimento anterior, vamos ter a presença de três músculos: o bíceps braquial, o braquial e o coracobraquial. No bíceps braquial, que é o primeiro que eu vou começar a falar, ele é um músculo biarticular, visto que ele vai cruzar duas articulações, que vai ser a do ombro e a do cotovelo. Com isso, ele irá fornecer uma maior flexão para ambos. Ele também vai ser inserido lá na tuberosidade do rádio e ele possui duas porções, como visto na imagem ao lado, que é a cabeça longa e a cabeça curta. A cabeça longa ela vai ser inserida no tubérculo supraglenoidal da escápula e a cabeça curta ela vai ficar inserida no processo coracoide da escápula. O músculo braquial
ele vai ficar localizado próximo ao cotovelo e sob o bíceps. Na imagem dá para ver que ele está localizado posteriormente ao bíceps e ele possui, no caso, ele fica localizado ali próximo ao cotovelo e sob o bíceps. Logo, ele irá fornecer uma maior flexão ao cotovelo, porque ele está mais próximo dessa estrutura. Ele vai ficar inserido na tuberosidade da una. Por fim, o músculo coracobraquial, ele vai estar inserido lá no úmero, alinhado com a crista do tubérculo menor, e ele se estende ali do processo coracoide até a região do braço. E ele irá fornecer uma melhor flexão para o ombro. De função geral desses três músculos, vai ser justamente fornecer uma melhor flexão, tanto para o ombro quanto para o cotovelo, que eles estão voltados para essa função. A inervação deles três acontece pelo nervo musculocutâneo, que anteriormente esse nervo era conhecido como o nervo perfurante de Cássio, porque ele perfurava o músculo coracobraquial. Falando agora do compartimento posterior, vamos ter a presença somente de um músculo, que vai ser o tríceps braquial. Esse músculo, ele apresenta porções, que no caso são conhecidas como cabeças. A cabeça longa, a cabeça medial e a cabeça lateral. Na cabeça longa, ela vai ser originada lá no tubérculo infraglenoidal da escápula. A cabeça lateral, ela se localiza posterior ao úmero e superiormente ao sulco radial, e a cabeça medial, ela se localiza posteriormente ao úmero e inferiormente à cabeça. A cabeça medial, ela se localiza posteriormente ao úmero e inferiormente ao sulco radial. Esse músculo, esse tríceps braquial, ele tem como função fornecer uma melhor extensão para o ombro e para o cotovelo, e a sua inervação ocorre por meio do nervo radial. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael e dando seguimento ao estudo sobre o sistema muscular, mais precisamente dos músculos superiores, nós chegamos no antebraço. E para ser trabalhado de forma mais didática e simples de conhecimento, nós vamos falar sobre alguns compartimentos. O antebraço, ele é dividido em dois compartimentos principais, antero-medial e postero-lateral. O compartimento antero-medial vai ser trabalhado por esse que vos fala, eu, e o compartimento posterior-lateral será trabalhado logo pela nossa companheira Litaone. Bem, numa função geral, o compartimento antero-medial, ele possui músculos flexores de punha de dedos e os músculos pronadores do antebraço, tá certo? Esse compartimento possui 8 músculos no total. Esses músculos são divididos em superficiais e profundos. Entretanto, antes de falar desses músculos, eu quero falar com vocês sobre a fossa cubital. A fossa cubital, ela é localizada na região do cotovelo e ela serve basicamente como referência anatômica. Essa fossa cubital é formada por dois músculos e esses músculos são chamados de limites, tá certo? Existindo dois limites. Lateralmente, esse limite é formado pelo músculo braquiorradial, que é esse que está destacado na cor rosinha, tá certo? E medialmente, esse limite é formado pelo músculo pronador redondo, que é esse que se encontra na cor verde. Bem, vamos lá conhecer esses músculos. Quando falamos dos grupos superficiais, existem 5 músculos. O pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor lunar do carpo e flexor superficial dos dedos. O pronador redondo é esse músculo destacado na cor azul, tá certo? Ele tem origem no epicôndilo medial do úmero e no processo coronoide da una. A sua inserção é no lateral do rádio. A sua função é a pronação do antebraço e flexão do cotovelo. A sua inervação acontece pelo nervo mediano. Já a sua vascularização ocorre por duas artérias, a artéria ulnar e a artéria radial. O segundo músculo é o músculo flexor radial do carpo. É esse que se encontra destacado na cor verde, tá certo? Bem, a sua origem acontece no epicôndilo medial do úmero. A sua inserção, ela ocorre na base do segundo metacarpiano. Já a sua função
é flexão do punho e desvio radial. A sua inervação ela ocorre pelo nervo mediano, já a sua vascularização é pela artéria radial. O terceiro músculo é o músculo palmar longo, é esse que se encontra na cor amarela, tá certo? Bem, a sua origem se dá pelo epicôndilo medial do húmero, a sua inserção ocorre pela aponeurose palmar. A sua função é flexão do punho e tensão da aponeurose palmar. Sua inervação acontece pelo nervo mediano, já a sua vascularização pela artéria ulnar. Vale ressaltar que dos músculos flexores, o palmar longo é o único músculo que não tem o nome flexor na sua nomenclatura. Mas isso não quer dizer que a sua função é diferente, tá certo? Ele é flexor também. O quarto músculo é o flexor lunar do carpo. Esse músculo que está destacado na cor roxa ou lilás, como você quiser. Bem, a origem dele é feita no epicôndilo medial do húmero e orécano da ulna. A sua inserção ocorre pelo piciforme, amato e base do quinto metacarpiano, tá certo? Já a sua função, como os outros também, é flexão do punho e desvio ulnar. A sua elevação ocorre pelo nervo ulnar, já a sua vascularização ocorre pela artéria ulnar, tá certo? E, para acabar esse grupo de músculos superficiais do compartimento antero-medial, nós falamos do flexor superficial dos dedos. É esse que está destacado na cor vermelha. Bem, a origem desse músculo é o epicôndilo medial do húmero, rádio e ulna. A sua inserção acontece nas falanges médias do dedo, mais precisamente do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. A sua função, justamente, é a flexão desses dedos. A sua inervação acontece pelo nervo mediano, já a sua vascularização acontece pela artéria ulnar e artéria radial. Já a questão dos músculos profundos são três, tá certo? Flexor profundo dos dedos é esse que se encontra na cor vermelha. Ele tem origem na ulna e membrana interóssea. A sua inserção acontece nas falanges distais dos dedos, mais precisamente do segundo, terceiro, quarto e quinto. Sua função é a flexão desses dedos e a inervação acontece pelo nervo ulnar nos dedos 4 e 5 e no nervo mediano para os dedos 2 e 3. Já a vascularização é pela artéria ulnar, tá certo? O segundo músculo desse grupo de músculos profundos é o flexor longo do polegar, que é esse que se encontra na cor verde, tá certo? A origem dele é no rádio e na membrana interóssea. A sua inserção acontece na falange distal do polegar. A função também é a flexão desse polegar. A inervação acontece pelo nervo mediano, já a vascularização ocorre pela artéria medial. E, para fechar, o grupo de músculos profundos, o último músculo é o pronador quadrado, que é esse que se encontra na cor roxa, tá certo? Bem, a origem é na ulna, a sua inserção é no rádio, a função é a pronação do antebraço. A inervação ocorre pelo nervo mediano, já a sua vascularização acontece pelas artérias ulnar e pela artéria radial. Bom, e para encerrar o compartimento antero-medial, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a inervação geral, tá certo? Bem, sobre o antebraço no compartimento antero-medial, a inervação acontece principalmente pelo nervo mediano, salvo dois músculos que são inervados pelo nervo ulnar, que esses que estão destacados. O flexor lunar do carpo, que é esse que se encontra na cor roxa, e metade do lunar do flexor profundo dos dedos, tá certo? Que está na cor verde. Esses dois músculos que são inervados pelo nervo ulnar. Agora, todo o restante que foi falado sobre o compartimento anteromedial, ele é inervado, sim, pelo nervo mediano. Bem, essa foi a visão geral sobre o compartimento anteromedial do antebraço. E agora eu deixo vocês com a minha amiga Litawane, que vai explicar o compartimento posterolateral. Bom, dando continuidade ao compartimento posterior do antebraço, ao que Rafael apresentou, vou apresentar agora o compartimento posterolateral do antebraço.
Iniciando com a função geral do compartimento posterior lateral, ele vai atuar na extensão do punho, dos dedos, do polegar e também do músculo supinador. Esse músculo supinador, ele vai atuar justamente na supinação do antebraço. Bom, ele vai ser composto por 12 músculos no total, que vão ser divididos em superficiais e profundos, sendo 7 superficiais e 5 profundos. Os músculos superficiais, como eu falei, eles são compostos por 7 músculos, iniciando com o braquiorradial. Como vocês podem ver na imagem, nessa cor vermelhinha, esse músculo ele vai atuar no cotovelo e ele também é um músculo flexor. Já o extensor radial longo do carpo, ele vai ter como função a extensão e a abdução do punho. Vocês podem ver pela cor azul no desenho. E também temos o extensor radial curto do carpo, que ele já vai atuar na extensão do punho. E ele está na cor amarelinha aí. Temos também o extensor dos dedos, que ele vai atuar justamente na extensão dos dedos, começando do segundo dedo ao quinto. Ele está na cor verde na imagem. E também o extensor ulnar do carpo, que também vai atuar na extensão. Ele está composto na cor roxa do desenho. E por último, o ancônio, que ele é um pequeno músculo do cotovelo que ele vai ajudar na extensão do cotovelo. Bom, seguindo para os profundos, que são compostos por 5 músculos, iniciando pelo músculo supinador, que ele vai ter a função de fazer a supinação do antebraço. E também temos esses 3, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar. Esses 3 vão atuar justamente na movimentação do polegar. E por último, o extensor do indicador, que ele vai atuar no dedo indicador. Apresentando agora a inervação geral do compartimento posterolateral, ele vai ser inervado completamente pelo nervo radial. Inclusive, o músculo braquiorradial, ele também vai ser inervado pelo nervo radial, mesmo ele sendo um músculo flexor. Mas todos eles vão ser inervados pelo nervo radial. Também trouxe um caso clínico muito conhecido como mão caída, que ele se trata de uma incapacidade de estender o punho e os dedos, o que resulta em a mão em posição pendente. Esse caso clínico, ele é ocasionado pela lesão do nervo radial. Essa lesão é muito comum após alguma fratura, e principalmente da fratura do húmero. E ela pode ser tratada com a fisioterapia e, em casos mais graves, com cirurgia. Olá, meu nome é Diogo e eu vou apresentar sobre a mão, sobre a sua musculatura e também sobre a sua inervação. Bom, a mão ela é uma estrutura extremamente especializada do nosso corpo e também ela é bastante complexa e ela é fundamental para o desenvolvimento humano. E por que ela é uma estrutura especializada? Justamente devido à sua engenharia anatômica. Então, a formação dos ossos, a forma como eles estão dispostos, toda a sua musculatura, que vem desde o antebraço até a mão, e também os músculos intrínsecos que fazem parte da mão. Um exemplo que eu posso estar dando é o polegar, opositor. E o que seria opositor? Ele basicamente vai fazer um movimento de oposição na nossa mão, que é ele ficar contrário aos outros dedos e conseguir tocar a ponta dos outros dedos. E aí os músculos da mão, eles são basicamente divididos em 2 tipos, os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos. Pelo nome, os músculos intrínsecos já dá para perceber que é aqueles músculos que ficam, tem a sua origem e tem a sua inserção na própria mão. Diferente dos músculos extrínsecos, que eles vão ter a sua origem e sua inserção no antebraço, e do antebraço eles vão partir para a mão. E os músculos extrínsecos, eles são responsáveis basicamente pela produção de força dos punhos e da ponta dos dedos, enquanto os músculos intrínsecos, eles vão ser responsáveis mais pela parte de movimentos delicados, movimentos de controle, como segurar uma ferramenta, escrever, por exemplo. Então, essa musculatura intrínseca da mão, ela vai ser dividida basicamente em 4 partes. A eminência tenar, que é essa parte da base do polegar, a eminência ulnar, que é essa extremidade, que vai ficar
localizada basicamente no dedo mínimo, os músculos lombricais e os músculos interósseos. Então, a eminência tenar, como eu falei, ela fica localizada na base do polegar, ela vai ter a função de movimentação e de oposição do polegar, como eu também disse anteriormente. E ela vai possuir 4 músculos: o abdutor curto do polegar, o flexor curto, o oponente e o adutor, para fazer todo esse movimento de abdução, adução e flexão. Como vocês podem ver na imagem à direita, basicamente essa imagem geral, que mostra a eminência hipotenar e a eminência tenar. Então, a foto que fica de 1 a 4 são os músculos da eminência tenar. E a sua inervação ela vai ser feita basicamente pelo nervo mediano, exceto o músculo adutor e o músculo flexor do polegar, que eles podem ser inervados parcialmente ou até totalmente pelo nervo ulnar, que eu vou falar agora sobre esse nervo também, juntamente com a eminência hipotenar. Bom, como eu falei, a eminência hipotenar ela vai ficar na borda ulnar da mão, ou seja, a extremidade que faz contato com o dedo mínimo. A função dela é basicamente fazer a oposição e a movimentação do dedo mínimo. E ela vai possuir 3 músculos: o abdutor, o flexor curto do dedo mínimo e também um músculo oponente. E a sua inervação ela vai ser completamente pelo nervo ulnar. Então, vocês podem ver na imagem aqui da direita a foto do nervo ulnar e a imagem geral mostrando a eminência hipotenar e a eminência tenar. Agora nós temos os músculos lumbricais e os músculos interósseos. Os lumbricais são compostos por 4 músculos, eles não têm distinção de nome, então vai ser o lumbrical 1, 2, 3 e 4. O lumbrical 1, ele vai fazer ligação com o nosso dedo indicador. Respectivamente, o 2 vai fazer indicação com o nosso dedo médio, o 3 com o nosso dedo anelar e o 4 com o nosso dedo mínimo. E aí qual vai ser a função dele? A função vai ser basicamente a flexão da articulação metacarpofalângica e a extensão da articulação interfalângica. E os músculos interósseos vão ser compostos por 7 músculos, que são 4 dorsais e 3 palmares. Os dorsais vão ser responsáveis pela abdução dos dedos, esse movimento de abdução, e os palmares são responsáveis pelo movimento de flexão dos dedos. E como o nome já diz, eles vão ficar entre os ossos, ou seja, entre as falanges. E a sua inervação vai ser completamente ulnar. Outra coisa é que os músculos lumbricais eles vão ser inervados por 2 tipos de nervos. Então, 1 e o 2 vão ser inervados pelo nervo mediano da nossa mão e o 3 e o 4 vão ser inervados pelo nervo ulnar, justamente porque é o dedo mínimo e o dedo anelar que fica encostado no dedo mínimo. E agora falar mais um pouquinho sobre a inervação da mão. Bom, basicamente são 3 nervos. O nervo mediano, ele vai penetrar a mão e vai inervar a maior parte da eminência tenar e o primeiro e o segundo lubricário. O nervo ulnar, ele vai penetrar na mão também e vai inervar toda a eminência hipotenar, o terceiro e quarto lubricário e todos os músculos interósseos. Então, embora que o nervo mediano ele inerve a maior parte da palma da mão, o nervo ulnar é aquele que vai inervar mais músculos. E por último tem o nervo radial, que ele vai inervar a pele do dorso da mão, ou seja, essa parte de fora. Então, se ocorresse, por exemplo, alguma lesão nesse nervo, essa parte aqui de fora da mão, da pele do dorso, ela sofreria alguma alteração na sua sensibilidade, iria ser prejudicada. Como vocês podem ver na imagem, essa imagem que está em rosa é o nervo radial, que fica nessa parte da mão. Aí, mais próximo ao dedo mínimo, vocês podem ver que até aqui a parte de fora da mão, ela também vai ser inervada pelo nervo ulnar, tanto a parte interior como a parte exterior da mão. E na ponta dos dedos vai também ter uma inervação pelo nervo mediano. E agora os músculos extrínsecos da mão. Como eu já falei, eles vão ter a inserção e a origem no antebraço. Basicamente, a sua função vai ser fazer os movimentos de força. Então, são os movimentos de flexão e extensão dos punhos dos dedos. E aí são diversos músculos. Tem os flexores do antebraço anterior, que vai ser a sua origem. Aí tem o flexor superficial dos dedos, flexor profundo, flexor longo do polegar, o flexor radial do carpo e o palmar longo. Enquanto os músculos extensores, eles vão ter a sua inserção no antebraço posterior. Então, vão ter os extensores dos dedos, o extensor radial longo e curto do carpo, o extensor ulnar do carpo, o extensor longo e curto do polegar. Para finalizar, o músculo abdutor do polegar, o extensor do dedo mínimo e o extensor do indicador. Então, basicamente, a função deles é fazer essa força, enquanto os músculos intrínsecos é mais movimentos delicados, movimentos de coordenação motora, os músculos extrínsecos é basicamente pela produção de força mesmo. A gente pode observar que eles vão ter a inserção no antebraço, por exemplo,
quando nós fazemos algum exercício que pegamos muito peso, podemos observar que o nosso antebraço ele começa a receber sangue, que é chamado de pump, né? Justamente por causa que todos esses músculos eles estão ligados na mão com o antebraço para fazer a flexão e fazer a extensão. E é isso, gente. Esse foi o nosso seminário. Espero que vocês tenham gostado e até mais.